Pronto, a gente já está gravando, tá certo? Então vamos lá. O Guilherme parece que entrou, né? Aí eu estou aqui, pronto, ele entrou. Beleza, todo mundo está aqui. Então vamos por ordem, tá? Maria Eduarda, a gente vai responder as questões do Vitor, depois vamos responder a sua questão. E é bom que vocês tenham dúvida, porque a gente tá fazendo um fechamento. Eu vou finalizar. Deixa eu pegar só a minha folhinha de solução aqui, só para ver se eu acompanho a solução da maneira. Eu fiz a solução de vocês de uma maneira mais didática. Vou deixar aqui do meu lado. Pronto. Vamos lá, qual foi a questão, meu filho? O sexto e o sétimo. Sexto, sétimo. O sexto e o sétimo você não entendeu, né? Isso porque a gente resolveu ela, não foi? Foi, eu não entendi não. Como é que eu poderia resolver de novo? Você, você tentou resolver de novo, né? Beleza, tá. Eu gostei muito da questão que você mandou, viu? Depois a gente faz, não sei se foi você ou foi quem foi que mandou no grupo. Aí depois a gente faz a questão do grupo, tá certo? Veja só, ele colocou a aceleração. Então veja, você, você quando lê uma questão, você vai traduzindo o que ele está escrevendo de português para matematiquês ou para fisiquês. O que quer dizer isso? A aceleração, você está com equação dimensional, tá certo? Então, já é presumível que você vai precisar da equação dimensional da aceleração. Então, é interessante você já ter de cabeça que você vai precisar dessa equação dimensional, que é da aceleração. Tá? É Então, a primeira M0, coisa, L1 e T menos 2, né? exatamente, M0, L1, T-2, beleza? Então, pronto. Então, todo mundo está acostumado com isso, beleza, não preciso mais explicar. Tá legal? Beleza? Tá tranquilo, Maria Eduarda, com isso? Então, Até sim. agora? O Guilherme, tá tranquilo também? Guilherme, tá aí? Tá sem microfone? Guilherme? Deixa o Guilherme voltar. Quando o Guilherme voltar, ele diz aí. Então veja o seguinte, ó. Veja como é bom. Eu não preciso mais explicar isso aqui para vocês, entendeu? Isso é que é legal. Porque agora já faz base. A mesma coisa é eu explicar o sistema numérico para vocês. Depois que você entende o sistema decimal, e muitos não sabem o sistema decimal, é incrível que pareça, né? Acha que a vírgula anda, a vírgula não anda, não. Que anda são os números, não a vírgula. Os números é que baixam a potência de 10 deles, tá? Mas tudo bem, isso aí é assunto para outra aula. Então, está aqui a análise dimensional da aceleração. Então, se você tem de um lado a aceleração e você tem a igualdade, do outro lado você tem que ter a aceleração também, tá certo? Então, como você tem uma fórmula aqui, A igual a alguma coisa, a gente chegou a verificar Einstein na aula passada. Essa fórmula aqui, essa fórmula aqui, essa fórmula aqui tem que ter a mesma dimensão dessa daqui. Ou seja, se aqui é metro por segundo ao quadrado, se aqui é aceleração, isso aqui tem que ser aceleração. Isso é cosseno, tá? Tem que ser aceleração. Então, é uma balança. Um lado tem que estar igual com o outro. Então, veja o seguinte. Quando você tem cosseno, e é o que a gente vai dar em trigonometria, foi o assunto que vocês pediram para a próxima aula, então eu vou, eu vou partir da premissa que vocês não estão sabendo trigonometria. Tá? Então, quando você tem o comprimento de qualquer coisa que você tiver aqui, pode ter o que for aqui escrito, pode ter uma fórmula do tamanho do cachorro dos bichos, pode ser o que for que tiver aqui dentro. Tem que ser um ângulo.
Porque cosseno é um ângulo. Pode estar em radiano, pode estar em graus, mas tem que ser em ângulo. Tá? É cosseno de um ângulo. Tá? Se ele é cosseno de um ângulo, o ângulo é uma grandeza adimensional. Ângulo é uma grandeza adimensional. Tá? Alô? Então, se... Oi, Guilherme, tudo bem? Tá chamando Agora você. eu tenho que ligar o microfone, eu não estava conseguindo ligar. Ah, tá, beleza. Então, mas chegou até aqui, chegou até essa fórmula aqui, entendeu? Isso aqui Cheguei. que. Pronto, então tá bom. É isso que eu falo. A gente tendo base, aí não preciso mais discutir isso, entendeu? Aí nessas aulas ficam muito mais ágeis, porque eu digo, ó, dimensionalmente e tal, aí você se lembra. Dimensionalmente não está dando certo. O ângulo é uma grandeza adimensional. Se o ângulo é uma grandeza dimensional e muitos de vocês têm aqui não sei quantos graus, ou então você tem aqui não sei quantos, o ângulo é não sei quantos radianos, né? Vamos botar um valor. Você tem 45 graus, ou você tem θ igual a π sobre 2 radianos, né? Dá a impressão que radiano é uma unidade de medida, dá a impressão que graus é uma unidade de medida que tem uma dimensão, que é dimensional, dimensionado em radianos ou dimensionado em graus. Isso não é verdade. Isso não é verdade. No caso do graus, tá? Aí eu estou dando um spoiler da aula de trigonometria, mas é o tal negócio. Para explicar essa questão, eu tenho que falar de trigonometria. E vocês pediram para a gente ter aula de trigonometria, já estou preparando o material, quer dizer, mentira. Já estou sabendo qual é o material que eu vou preparar, porque eu já tenho o material, mas eu estou separando ele, né? Preparando não tive tempo, não. Ainda mais agora que vai voltar a aula presencial, vai ser uma desgraça. O camarada, ele precisou fazer o seguinte, ele precisou, é isso aí a gente vai ver em trigonometria. Ele precisou pegar uma circunferência, tá? E ele precisou fazer uma divisão dessa circunferência. Teve cara que dividiu essa circunferência em 400 partes iguais. Vocês talvez nem conheçam essa unidade que existiu durante muito tempo. Se chama grado. Então, um grado é 1 sobre 400 da circunferência. Assim como um grau é 1 sobre 360 da circunferência. Então, ele mediu 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, 3 graus. Ou seja, ele pegou a circunferência, que é um círculo, e dividiu em 360 partes. Chamou cada parte dessa de 1 grau. Isso é uma divisão, é um número. Um grau é 1 dividido por 360 da circunferência, tá? Qualquer que seja ela. É uma grandeza adimensional, é 1 dividido por 360, é uma conta. Do jeito que π sobre 2 é uma conta também, porque você pega o comprimento da circunferência, divide pelo diâmetro da circunferência e dá π. Ora, se você pega o comprimento de uma circunferência, que é dado em metros, divide pelo diâmetro da circunferência, que é dado em metros, no sistema internacional, metro rota com metro. Então, isso aqui é uma grandeza adimensional. Quando você fala que quanto é pi? Isso aqui é pi, não é pi, né? Isso aqui é pi. Isso aqui é pi radiano. Tá? Como o diâmetro tem duas vezes o raio, então a circunferência dividida por duas vezes o raio é pi radiano. Então, veja, você não pode pegar o comprimento da circunferência, que é a grandeza medida em metros, dividir. Veja, vamos fazer a análise dimensional do radiano, qual é? Você pega o comprimento da circunferência dividido em metros, divide por 2, divide pelo raio, né? Pelo raio, que é medido em metros. E encontra 2π radiano,
essa grandeza, essa unidade, essa análise dimensional do lado esquerdo tem que ser igual à análise dimensional do lado direito, é ou não é? Ora, qual é a análise dimensional do lado esquerdo? Massa não existe. Comprimento em cima e embaixo. Então, L em cima, L embaixo, L vai ficar elevado a zero. E tempo não existe. Então, tem que ser igual a isso aqui. Então, se eles têm que ser iguais, essa daqui também é adimensional. Portanto, radiano não é uma dimensão, tá? Não é uma dimensão. Você está medindo um arco. Ele é uma grandeza adimensional. Tá? É uma grandeza adimensional. Graus também é uma grandeza adimensional. Não é medida assim, né? Você pegou a circunferência e é uma complicação muito maior. A gente não usa, cientificamente a gente não usa graus. Atrapalha demais graus, a gente só usa porque os alunos estão acostumados a usar. É como você pegar tempo e não querer mais ser medido em segundos. Então, por exemplo, pegar um minuto, em vez de dividir em 60, dividir em 100. E sessentésimo de minuto, o segundo sessentésimo de minuto. O aluno nunca vai se acostumar com isso. A gente transformar nosso sistema, porque a gente podia muito bem pegar uma hora e dividir em 100 minutos. E cada minuto dividir em 100 segundos. Lógico que o tamanho do segundo ia ficar bem menor. Tá? A gente não é louco de fazer isso. Tu imagina. A gente mudar. Por isso que os americanos têm tanto problema de mudar o sistema deles. Eles estão acostumados com libra, estão acostumados com pés, estão acostumados com polegadas, estão acostumados com essas coisas. Eles não conseguem mudar para o sistema internacional. Não é costume deles. Já houve queda de avião. Na verdade, o avião não caiu. Mas quando passaram do sistema. Porque é o seguinte, quando você vai abastecer um avião, você não abastece em volume, porque o volume não queima. Porque depende da densidade do local. Se o lugar estiver frio, o combustível está denso. Se o local estiver quente, o combustível está dilatado, então ele está menos denso. Então, o que você preenche de combustível é a quantidade de massa de combustível. Então, quando mudaram de libras para quilogramas, e uma libra é aproximadamente 2 quilogramas, não sei nem se é libra a quantidade de massa, houve uma queda, não, o avião não caiu, mas era um avião da. Isso tem, tanto pelo Lito Souza, ele descobre essa história, como tem um filme sobre essa história, e como tem aquele aviões, não sei o quê, desastre da aérea, aquele negócio todo. O camarada, ele pegou no meio da viagem, faltou gasolina, faltou querosene. Por quê? Porque o cara, quando foi fazer a conversão, ele abasteceu, ele estava acostumado a abastecer em libras, abasteceu em quilogramas, houve o erro de mudança de unidade, de quilogramas. Então ele só abasteceu com metade da quantidade de combustível. Quando chegou no meio do caminho, o avião simplesmente ficou sem gasolina nenhuma. Um avião daqueles grandes. Virou um planador. O cara, uma sorte danada, foi o cara que estava pilotando ser perito em planador. Aí ele fez uma manobra que é super complexa para fazer num jato, que é fazer a derrapagem. Ele faz um tipo de derrapagem que ele bota o leme para um lado e o avião para o outro. Então o avião fica de lado, porque ele tinha que reduzir a velocidade. Porque ele encontrou um lugar para estacionar, para pousar, e tudo tinha que ser por gravidade. O trem de pouso tinha que descer por gravidade, etc. e tal. Mas só que se ele chegasse com muita velocidade, ele não pousava. Se ele chegasse com pouca velocidade, ele não chegava. Então, ele teve que fazer, tem um nomezinho técnico com isso. Aí ele conseguiu ficar derrapando o avião, para ficar freando o avião de lado. O avião. E ele ficava olhando o chão, quer dizer, o pessoal ficou em pânico dentro do avião, óbvio. E quando ele pousou, tá lá. Ele pousou, o trem de pouso não abriu da frente, que foi uma sorte, porque o campo que ele foi pousar era um campo abandonado. Mas só que era um final de semana e o pessoal usava como pista de corrida de automóvel, de teste, de aquele corrida de automóvel que anda mais rápido. Então, quando ele foi pousar, ele pousou, o trem de pouso da frente não funcionou, foi a sorte, porque
o avião não tinha como frear de forma aerodinâmica. Só tinha como frear através de freio no pneu mesmo. Queimou os pneus todos e a frente do avião bateu no chão ainda, que fez ele frear mais rapidamente. Mas esse avião depois foi consertado, levantou voo, etc. e tal, e tudo. Mas para você ver o problema de você mudar de uma unidade para outra. Agora, é importante para o nosso estudo aqui que você saiba que radiano não é uma dimensão, tá? É uma medida de ângulo, mas não é dimensão. Então, significa que essa grandeza que está aqui dentro, esse ângulo é adimensional. Esse cara que está aqui dentro é adimensional. Agora, o cosseno do ângulo, agora, não interessa o que está aqui dentro. Pode ter a fórmula que for aqui dentro. Não interessa. O cosseno é um comprimento dado por uma relação entre um comprimento e outro. Você tem o raio da circunferência, que normalmente o raio do círculo trigonométrico é dado como uma unidade, e esse comprimento daqui a gente chama de cosseno do ângulo. Esse comprimento daqui a gente chama de cosseno do ângulo. Mas como é que a gente calcula esse comprimento aqui, tá? Como é que a gente calcula esse comprimento? A gente pega essa distância daqui para cá, porque eu falei para você que o cosseno é uma grandeza adimensional, então ela não pode ter um método de... Ela não pode... Cosseno de 60 graus não pode ser 0,5 metros. Cosseno de 60 graus é 0,5 e acabou. Não é isso? Então, o que é cosseno? No frigir dos ovos, você tem que dividir o cosseno do ângulo pelo raio do triângulo trigonométrico, que é 1, tá certo? Como é 1, fica próprio o cosseno do ângulo. Então, o cosseno de 60 graus, o cosseno de 60 graus, 60 graus é uma grandeza adimensional, e o cosseno de 60 graus é 0,5 e acabou. Você não fala 0,5 metros. É uma relação que você simplesmente é uma relação trigonométrica que não tem dimensão. Então, cosseno também não tem dimensão. Então, dito isso, veja, quando você tem uma multiplicação, tá? A multiplicação tem que ter a mesma dimensão desse cara aqui. Então, como você sabe a dimensão desse cara aqui, essa multiplicação dessa dimensão com essa dimensão tem que bater. Não importa o que está dentro do cosseno, você sabe que cosseno é adimensional. Então você já sabe, você consegue calcular A. Porque A vai ter que ter a mesma dimensão da aceleração. Porque se cosseno é uma grandeza adimensional, significa que você vai multiplicar por M0, T0 e L0. Não importa o que esteja aqui dentro, não. Não importa o que esteja aqui dentro. Tá? Então, a grandeza, a aceleração, vai ter que ser igual à grandeza A. Então, vamos fazer a grandeza da admiração, mesmo levando em consideração aqui. Porque eu sei que esse aqui tudo, eu não estou preocupado com o que tem aqui dentro. Eu sei que aqui dentro também é dimensional, mas eu não estou analisando ele agora. Eu estou analisando primeiro por fora. Eu sei que cosseno é uma grandeza adimensional. Então, eu estou analisando primeiro o macro. Depois eu vou analisar o que está embutido aqui dentro, para analisar o B. Porque ele pediu tanto A, ele pediu o A e o B. Ele não pediu só o A. Ele pediu o A e o B. Então, o A, eu sei que tem que ser igual ao da aceleração, porque eu sei que cosseno é uma grandeza dimensional. Então, se cosseno vezes qualquer... Pode ser confusão que for adimensional, significa que a dimensão de A tem que é M0, L1, T menos 2, vai ser a dimensão de A, que eu estou querendo calcular, vezes a dimensão do cosseno de qualquer coisa. Eu vou colocar aqui, pronto. Professor, Então, pois não. para mim não me perder mais, que eu já estou perdido, o senhor pode me explicar, acho que talvez você já tenha explicado o que é seno e cosseno?
que eu Posso. realmente me esqueci totalmente. Tá. Posso. Veja o seguinte, veja. Então, gente, olha, eu ia deixar para trigonometria, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Veja o seguinte. Quando você tem um triângulo retângulo, tá? Aqui, vamos colocar dois eixos, tá? Dois eixos. Saber historicamente por que surgiu essa danada de seno e cosseno, tá? Historicamente, tá? Historicamente, tá bom? Historicamente, do ponto de vista prático, tá? Tudo bem que você tem dois eixos aqui, um vertical e outro horizontal, beleza? Até aqui tudo bem, tá bom? Tudo bem? Quem falou? Guilherme ou Vitor? Foi Guilherme, isso. Tá tudo bem. Pois bem. Agora veja. Para minha análise, para facilitar minhas contas, eu vou pegar esse círculo trigonométrico, tá legal? Esse círculo, e vou chamar esse raio a distância do centro a todos os pontos da circunferência, a gente chama de raio. E vou dar um valor unitário a ele. 1 metro, 1 centímetro, qualquer coisa. Tá? Só para facilitar as contas, entendeu? Beleza? Tudo bem até aqui? Certo, certo. Tá bom? Tá bom? Entendeu? Aham. Tá bom. Agora veja o seguinte. Esqueça seno e cosseno. Esqueça seno e cosseno. Esqueça. Esqueça. Não faça de conta que você não sabe, porque você não sabe, né? Então, não precisa fazer de conta. Então, esqueça seno e cosseno, tá? Vamos ver um problema prático. Vamos resolver um problema prático. Veja o seguinte. Vamos dizer que, a partir desse círculo, eu jogo uma projeção vertical e uma projeção horizontal a partir desse ponto desse círculo, tá legal? Você concorda que esse cara tem um determinado comprimento e esse cara tem um determinado comprimento? Sim. Concorda, né? Beleza. Vamos chamar esse cara aqui de Maria, certo? E vamos chamar isso aqui de João. Tá? Beleza? Certo. Vamos chamar isso aqui de Maria, depois vamos chamar isso de João, depois a gente pode chamar de M e J. Vamos chamar de M e J? Posso chamar Maria de M e João de J, concorda? Tá bom? Para facilitar, tá? Esqueça seno e cosseno. Esqueça que você já ouviu na sua vida seno e cosseno. Você nunca ouviu na sua vida seno e cosseno, tá? Eu não posso chamar esse cara de Maria e esse cara aqui de João, não posso. Hein? Sim, pode. Posso ou não posso? Tá bom. Beleza. Você sabe que esse ângulo é 90 graus, porque aqui é um ângulo reto, tá certo? Você sabe que esse cara é ortogonal a esse, tá certo? Muito bem. Tá bom. Agora veja só. Para a gente criar um triângulo semelhante, a gente vai criar um triângulo semelhante. A gente vai criar um triângulo semelhante. Para a gente criar um triângulo semelhante, a gente tem que criar um triângulo que tem os mesmos ângulos. Então, esse ângulo eu sei que é um ângulo reto. Eu quero criar um triângulo que seja semelhante a esse. Seja semelhante a esse, tá? Semelhante a esse, tá bom? Mas esse ângulo daqui tem que ser igual a esse ângulo de cá. Esse ângulo daqui tem que ser igual a esse ângulo de cá. Quando você tem um triângulo que tem três ângulos iguais, os comprimentos deles são proporcionais, entendeu? Significa só que você botou numa lupa, numa lente de aumento. Esqueça seno. Eu não estou explicando seno e cosseno, não, tá? Estou explicando um problema prático da gente resolver uma questão que apareceu para a gente resolver.
como eu determinar a altura de um prédio. Eu quero determinar a altura de um prédio. Mas eu não quero subir no prédio. Eu só sei a distância daqui para cá. Tá? O que eu posso fazer? Veja só. Se nesse triângulo eu sei o tamanho do João, e aqui eu vou chamar ângulo alfa, se esse ângulo for alfa. Se esse ângulo for alfa e esse ângulo for o ângulo reto, esse ângulo vai ser o ângulo que a gente chama de complementar. Vou chamar o ângulo beta qualquer. Esse ângulo é alfa, esse ângulo é beta. Claro. Esses dois triângulos são semelhantes. Eu desenhei no chão um círculo, peguei uma corda, amarrei um pau aqui, peguei a corda de 1 metro e arrodeei e fiz esse círculo aqui todinho. Aí eu tive o trabalho de ver esse ângulo daqui. Por qualquer coisa, você pega um pedaço de madeira aqui, pega outro pedaço de madeira aqui, certo? E consegue colocar um pedaço de madeira aqui e prolongar ele, e pegar outro pedaço de madeira e prolongar ele. Você não consegue fazer isso? E fazer o mesmo ângulo, e ter o mesmo ângulo alfa aqui? Você, pô, legal, eu botei esse ângulo, igualzinho a esse ângulo aqui, concorda? Eu não posso fazer isso. Pode. Né? Eu não posso fazer? Eu não posso. Eu posso fazer, né? Você tem até um transferidor, que a gente chama, né? É um negocinho que tem vários ângulos e tal. Mas aí você tem um cara, e eu digo, eu vou abrir a mesma abertura aqui. Aí vem o seguinte, vê só. Eu pego nesse cara aqui, que eu sei que aqui é 1 metro, eu calculei o tamanho de João alfa, do João para o ângulo alfa. Eu calculei esse comprimento aqui. Me diga um comprimento qualquer. Me diga um comprimento qualquer. Lógico que tem que ser menor do que 1, né? Lógico que tem. Porque o raio é 1, daqui para cá é 1. Concorda que o comprimento daqui para cá de João é menor do que 1? Concorda? Sim. Pois é. Me dê um número qualquer. 0,5. 0,5. Pronto. Então veja o seguinte. Eu sei que para essa abertura aqui, quando eu peguei meu fio e eu joguei ela aqui na horizontal, eu vi que esse comprimento daqui para cá era 0,5. Seria um pouquinho mais para cima, né? Porque 0,5 daria mais ou menos aqui, né? Mas tudo bem, ele não está querendo ser esse nível de precisão, não. Aí, veja só. Eu quero saber a altura desse prédio aqui. Aí eu pego, boto meu olho aqui. Boto meu olho aqui. Meu olho está aqui. Vou com a fita métrica e meço 50 metros. Aqui. Aí vê. Se eu sei que esse comprimento é 50 metros, se eu sei que esse comprimento é 50 metros, tá? E eu sei que esse comprimento daqui, se essa distância daqui para cá, até a altura do prédio, fosse 1 metro, seria 50 centímetros. 50 metros é 100 vezes maior, né? Porque 0,5 vezes 10 dá 5, vezes 10 dá 100, né? Significa que, quando você foi lá do prédio, você olhou aqui, você conseguiu colocar o ângulo e viu, puxa merda, bateu com o ângulo que eu vi lá, que eu medi. E deu 50 metros. Automaticamente você sabe que aqui é 1 metro. Quanto é que vai ser essa distância daqui para cá? Seria 100 metros. Exatamente. Você já sabe que é 100 metros, concorda? Mas lembre-se que você também teve o trabalho de medir com a régua essa distância daqui, porque como o triângulo fica todo proporcional, quando você tem esse lado de cá, você consegue também medir na fita métrica
o tamanho de Maria para o ângulo, esse ângulo aqui. Você vai ler e mede. Tá? No caso da gente, vai dar 0, sei lá, a gente está medindo 60 graus. Tá? 60 graus cosseno. 60 graus cosseno. 60 graus cosseno, não, eu não quero cosseno, eu quero seno. 60 graus seno, que vai ser o cateto oposto. 60 graus seno. 0,87. Então, esse cara mediu lá e viu que esse cara daqui tem 0,87 metros. Então, vê, o que é que o cara sabe? Vê só, o que é que o cara sabe? Ele pegou, abriu um arco, ele mediu o comprimento dessa distância, ele mediu o comprimento dessa distância e ele estabeleceu que o comprimento desse círculo aqui é de 1 metro, tá certo? Beleza? Aí ele resolveu um problema para ele. Por quê? Porque ele foi lá, olhou o olho, pelo olho, ele botou um pedaço de madeira aqui. Quando ele abriu o pedaço de madeira aqui, ele alinhou, ele disse, rapaz, está alinhado, eu estou vendo aqui pelo meu olho, e a luz caminha em linha reta, eu estou vendo aqui pelo meu olho. Então ele pega um pedaço de madeira, vem até aqui. E estou vendo que está alinhado com a altura do prédio, tá, mas está alinhado mesmo. Aí ele vai com a fita métrica, vê que é 50 metros. Aí ele vai aqui e diz, espera aí, o que é 50 metros em relação a 0,5? É 100 vezes maior. Então eu sei que esse lado é 100 vezes maior, e eu sei que esse lado é 100 vezes maior. Então eu sei que a altura do prédio quanto é? 87 metros. Eu não preciso ir lá em cima do em cima do prédio para medir, entendeu? Eu não preciso mais ir em cima do prédio para medir. Agora, antigamente não tinha calculadora eletrônica. O que o cara fez? O cara pegou, teve um trabalho danado de pegar, ele pegou, desenhou um círculo, tá? Ele pegou, desenhou um círculo, tá? Ele pegou, desenhou o círculo, e no caso dos babilônicos e tal, ele dividiu em 360 pedaços, ele pegou, se for quanto é que vale esse? Primeiro, o comprimento é 1. O raio é 1. Aí ele dividiu em 360 partes. Ele viu, se for 1 sobre 360, quanto é que vale esse lado? Quanto é que vale a Maria de 1 grau? E quanto é que vale o João de 1 grau? Aí vamos para 2 graus, vamos para 3 graus, vamos para 60 graus, que é o caso seu agora. Quando ele chegou em 60 graus, João, a Maria ficou aqui. A Maria de 60 graus, ele calculou lá na régua, deu 0,87, aproximadamente. Tem a tabela de seno e cosseno. Aqui, ó, você entra na internet. Você entra aqui, ó, tabela. Muitos livros da minha época tinha, porque a gente não tinha calculadora, não. De seno, cosseno. Tabela de seno e cosseno. Aí os caras botam os principais, eu quero tabela completa. Completa. Quero tabela completa. Então, aqui, ó, o que é que o cara fez? Vê só, o trabalho do cara. O cara pegou, ele fez isso. Deixa eu copiar essa imagem para botar a imagem bem maior para você ver. Olha o trabalho do cara. O cara pegou, para cada ângulo, para cada grau, ele viu qual era o comprimento do cateto oposto, qual era o comprimento do cateto adjacente. Para 1 grau. Para 2 graus, qual é o comprimento do cateto oposto, qual é o cateto adjacente. Para 3 graus, qual é o tamanho. Para 4 graus, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, para 12, para 12, para 59, para 60. Para 60 deu certinho, 0,5, 0,86, que dá aproximadamente 0,87. Para 8, para 9, até chegar perto de 90.
Os 90 graus ele está quase o seno quase 1, né? Então ele viu para 45, ele viu para todos os ângulos, tá? Para o comprimento de João de 30 graus, se ele pegasse João de 30 graus, ele via que esse comprimento era 0,5. Então, se ele visse que esse ângulo aqui era de 30 graus, ele ia na tabela, via que era 0,5, ele só bastava multiplicar. Como ele viu que esse comprimento estava multiplicado por 100, ele multiplicava esse comprimento por 100 também, essa é a altura do prédio, entendeu? Se ele pegasse qualquer triângulo agora, aí para qualquer triângulo, como você sabe, o comprimento de cada João e de cada Maria para qualquer triângulo, se você calculou, você foi lá na tabela. Você viu na tabela, aí você não pode, nem precisa vir aqui no prédio, porque você viu na tabela que quando você bota seu olho aqui, tá? E você vê que essa tábua e essa formam um ângulo que você na tabela vê, ó, o ângulo está lá, é o ângulo de 30 graus. Aí você vai na tabela, você vê aqui, ó, 30 graus. O João vale 0,5. Então, eu já sei que João vale 0,5. Então, significa que o João não, desculpa, a Maria, né? Maria. A Maria de 30 graus, eu fui lá na minha tabela, a minha Maria vale 0,5. Ora, se esse cara for Maria, se esse cara for o ângulo, esse lado tem que ser proporcional a Maria. Ora, veja só, se eu sei que esse lado está sendo multiplicado, agora me diga qualquer número que você vai multiplicar. Qualquer número, qualquer número, qualquer número. Sei lá, 5, vai. 5. Se você sabe que esse triângulo está 5 vezes maior, você sabe que esse cara vai ser 5, esse cara vai ser 5 vezes Maria, e esse cara vai ser 5 vezes João, entendeu? Você consegue calcular todos os lados. Porque você vai lá na tabela de cada. Você sabe qual é o comprimento. Entendeu? Porque você tem a tabela. Você faz a tabela para 1. Se você fez a tabela para 1, serve para a tabela para 5. É só multiplicar por 5 vezes. Você fez a tabela para 1, você fez a matéria para 5, para X, para Y, e para hipotenusa. Vamos chamar de H. Você multiplicou por H. Você multiplicou por H, então você tem um ângulo θ aqui. Você multiplicou por H esse lado, então aqui vai ficar Maria, H vezes Maria. Aqui vai ficar H vezes João, entendeu? João. Então, essa foi a finalidade, entendeu? De você saber o que é seno e cosseno. Não é um negócio do outro mundo, não. É porque é o seguinte, como são os triângulos semelhantes, aqui é 90 graus, e eu sei esse ângulo, e eu já fiz a tabela para todos os ângulos, como eu sei a tabela do triângulo unitário, eu sei a tabela para qualquer triângulo que não seja unitário, onde ele foi multiplicado por uma constante. Então, todos os lados têm que ter sido multiplicados por uma constante para os ângulos se manterem os mesmos, entendeu? Como o ângulo está se mantendo os mesmos, os lados têm que se manter totalmente proporcionais, tá? Aí o cara, em vez de chamar de Maria, em vez de chamar de João, chamou esse negócio de seno e chamou esse cara de cosseno. Então, quando você pega na sua fórmula de trabalho, você diz que o cara, você tem um ângulo F, mas só vale o deslocamento na horizontal. Então, você tem que pegar a projeção horizontal da força F. Ora, isso daqui é F cosseno de θ. Então, por isso que a fórmula do trabalho vai ficar FD cosseno de θ.
Por quê? Porque só interessa a força dessa direção, já que é uma grandeza vetorial. E por que você está multiplicando pelo cosseno de θ? Porque no ciclo trigonométrico, se fosse 1, aqui seria cosseno de θ. Aqui é F, então é F cosseno de θ. Acabou. Só isso. Se aqui é F cosseno de θ, aqui tem que ser quanto? Eu estou pegando o vetor força, ele se dividiu em duas. Uma está aliviando um pouco o peso. Está aliviando um pouco o peso do que você está puxando, né? Está aliviando um pouco o peso. Essa componente vertical, quanto que é? Diga aí quanto é que é. Quanto é que vale essa componente vertical? Se você sabe o cosseno de um ângulo, se você sabe o seno de um ângulo, quando o raio é 1, quando o raio for diferente de 1, você sabe que todos os lados são proporcionais ao que você mediu ontem. Isso aqui já foi medido. Você já colocou numa tabela. Não tem para que você fazer de novo. Então você sabe que esse lado vai ser F seno de θ. Porque se F fosse 1, aqui seria exatamente seno e aqui seria exatamente cosseno. Como é que você sabe disso? Você vai na tabela e vê, ó. Vê lá o seno e o cosseno. Vê o cateto oposto e o cateto adjacente. Você fez a tabela para cada grau, você teve um trabalho danado. De 1 em 1, até 360, entendeu? Aqui a gente só faz até 90. Então, se for 70 graus, você sabe que você tem que multiplicar por 0,93969, se for o seno, o cateto oposto, e o cateto adjacente vai ser multiplicado por 0,34202, entendeu? É um número. Está entendendo? Você foi abrindo a circunferência. É uma maneira prática de resolver um problema. Você foi abrindo a circunferência, mediu para 1 metro, e agora, se o ângulo aqui, você sabe o ângulo, você vai na tabela. Lógico, se fosse 1, seria o valor da tabela direto. Mas não é 1. Todos os lados desse triângulo estão multiplicados por F. Então, aqui vai ser F. Então, aqui é F vezes o que está na tabela. E aqui é F vezes o cosseno que está na tabela, entendeu? Então, cosseno é a medida quando você abrir esse ângulo. Então, para 1 grau tem um medido do cosseno, para 2 graus tem outro medido, para 3 graus tem outro medido, para 45 graus tem outra medida, para 50 graus tem outra medida, para 100 graus tem outra medida, mas isso daqui foi para facilitar uma medida quaisquer. Quando você tem uma medida qualquer, quando você tem um lado multiplicado por 50, vamos botar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Você já sabe o ângulo. Então, se o lado foi multiplicado por 8, então você sabe que aqui é 8 vezes, aí você vai na tabela. Porque o ângulo você sabe. Você sabe o seno e o cosseno de cada ângulo. Então, você sabe o comprimento, porque de θ. Você sabe o comprimento. Se esse comprimento, você vai lá na tabela, você vê o ângulo, você sabe o cosseno que era para ser. Então, esse valor é um valor conhecido. É um valor conhecido. Aí você mede, você vê que cosseno de x é um valor conhecido. Vamos botar 0,8, só para ficar bem fácil. Se o ângulo for lá, vamos ver qual é o que dá cosseno de 0,8 na tabela? Cosseno 0,8. Cosseno 0,8. Aqui, ó, 0,8. 0,8. Cosseno de 36 graus. Pronto, cosseno de 36 graus. Então, vamos supor que você meça que foi 36 graus. Tá? Então, você tem aqui 36 graus. Então, você sabe que deu 0,8. Aí você foi lá, mediu o ângulo, porque você tem como medir através do transferidor, viu que deu 36 graus. Aí você diz, tem que dar 0,8, mas não deu. Mas eu sei que esse número 0,8 multiplicado por uma constante, né? Multiplicado por uma constante, deixa eu voltar aqui, multiplicado por uma constante qualquer, tem que dar 8 metros, foi o que eu medi lá. 8 metros não, né? Porque aqui está
eu botei esse aqui como 8, tem que dar, no caso, vai dar 64, 6,4. Tem que dar 6,4. Tá? Tem que dar 6,4. Certo? Esse comprimento aqui vai dar 6,4. Então, esse lado de cá foi multiplicado por quanto? 6,4 dividido por 0,8. 64 dividido por 8. Ou seja, todos os lados foram multiplicados por 8. Então, isso aqui é 8 vezes 1, aqui é 8 vezes o seno, aqui é 8 vezes o cosseno, que é um valor conhecido. O valor conhecido eu fui lá na tabela. Eu sei que o cosseno de 0,33, eu vou lá, aí eu tenho trabalho, vou lá na tabela. O ângulo eu vi é 36 graus, é 0,8. Então agora eu vou para o meu cálculo. Então eu pego 8 e multiplico por 0,8, que é o cosseno de 36 graus, que eu sei na minha tabela. É um valor conhecido. Multiplicando, eu vou achar 6,4 metros, que é o valor que eu quero calcular, entendeu? É só isso. É para você calcular um valor, você sabendo o ângulo. Porque você tem uma tabela de todos os cossenos e todos os senos, entendeu? Então, na hora que você tem um ângulo, você sabe a relação trigonométrica de todos os componentes do triângulo. O triângulo é semelhante. Está dando para entender? Tá dando sim. Pronto, é só isso, tá? Não é uma coisa do outro mundo, não. É só isso. Foi um problema prático, tá? Então, o camarada teve um trabalho danado de pegar, dividir a circunferência em 60, ver quanto é que valia o cateto oposto, ver quanto é que valia o cateto adjacente, para 2 graus, para 3, para 4, para 5, 6. Dividir 360 graus. Até fazer o ângulo reto é 90 graus. Então, o seno dá 1. Porque quando chega em 90 graus, chega na inclinação máxima aqui. Quando chega em 90 graus, ele fica reto aqui. Aí, o seno, quando chega em 90 graus, o seno fica reto aqui, tá? O seno fica. Deixa eu botar outra cor aqui. O seno fica reto aqui, ó. Ó, como o seno fica reto aqui, então, veja só. Vamos aqui no eixo. No eixo. O seno de 90 graus vai ter o comprimento de 1 metro. Mas só que esse comprimento de metro eu digo que é 1, porque eu sei que o raio é 1. É 1 qualquer coisa, tá? E o cosseno de 90 graus, olha, vê só. Olha a projeção onde é que está. O eixo X é meu eixo do cosseno. Vai dar exatamente zero, tá vendo? Cosseno de 90 graus dá exatamente zero. Não tem nenhuma componente. A mesma coisa eu colocar essa força verticalmente. Coloca essa força verticalmente. Qual é a componente horizontal? Nenhuma. Então, qual é a força que ele faz horizontalmente? Nenhuma. Por quê? Não é F cosseno de θ, né? Não é F cosseno de θ. O θ é 90 graus. Vezes deslocamento, não tem deslocamento nenhum. Lógico, a força é totalmente para cima. Qual é a componente horizontal? Nenhuma. Tchau. Não tem trabalho. Pelo menos horizontalmente falando. Agora, verticalmente falando, vamos calcular verticalmente. Aí você tem que multiplicar pelo seno, né? Porque você quer calcular, aí vai ser a F total, né? Vai ser F vezes D. Que vai Professor, dar. Pois não. quando esse negócio de seno e cosseno, para calcular, também funciona com um ângulo maior que 90 graus, no caso, abrindo mais que 90 graus, Com ou certeza. só a partir de 90? Não, com certeza. Funciona para qualquer ângulo. Veja, com certeza. Só que é redundante, tá? Você pode reduzir o que a gente chama reduzir ao primeiro quadrante, tá? Porque é o seguinte, aqui você tem o seu eixo de coordenada, certo? Você tem o eixo de coordenada, tá? Vamos pegar o ângulo, já que você já sabe o cosseno e o seno, já que você já sabe o cosseno de 60, que foi o que você deu, você sabe que dá 0,5, não é isso? Isso. Você sabe que dá 0,5, ou seja, quando é 60, esse comprimento é 0,5, concorda?
Beleza? É ou não é? Isso. Tudo bem, né? Agora, veja, pensa junto comigo. Se eu pegar exatamente 0,5 em valor absoluto, só que do lado de lá. Peguei 0,5 em valor absoluto do lado de lá. Então é menos 0,5, concorda? Uhum. Porque eu estou no eixo aqui, x, y, né? Então, se eu estou pegando para o lado de cá, ele é negativo, é ou não é? Sim. O lado de cá está orientado como positivo, para o lado de cá está orientado como negativo. Para o lado de cá está orientado como positivo, para o lado de cá está orientado como negativo, concorda? Veja só, mais o valor absoluto, o comprimento desse A, o comprimento desse cara aqui, daqui para cá, concorda que tem o mesmo comprimento daqui para cá? Sim. Tem o mesmo comprimento. Então, você concorda que tem o mesmo comprimento. Então, em valor absoluto, é absoluto. Eu vou botar módulo. Ele tem o mesmo comprimento. Beleza. Agora eu vou subir uma vertical. Vou subir uma vertical aqui. E vou bater na circunferência. Tá? Concorda que o raio da circunferência continua tendo 1 metro? Sim. Bom, então você concorda que esse comprimento tem que ter 1 metro, concorda? Concorda que esse comprimento tem que ter 1 metro? Sim. Você concorda com isso, né? Sim, sim. Quando você sabe dois lados de um triângulo retângulo, você consegue calcular o primeiro, né? O outro, né? A soma dos quadrados de cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, não é isso? Se você quiser calcular, vai dar quanto? Por 0,5 ao quadrado, mais, vamos botar y, é o valor de y ao quadrado, é igual a 1 ao quadrado, que é 1, tá certo? Tá? Beleza? Então, y ao quadrado é igual a 1 menos 0,5 ao quadrado, certo? 1 menos, desculpa, 1 já está ao quadrado e 0,5 já está ao quadrado. Então, eu vou tirar a raiz quadrada, y igual a raiz quadrada de 0,75. Você sabe que valor vai dar esse? A gente Não. já viu qual é o seno. Sabe. Você sabe. Você sabe porque a gente viu qual é o cosseno de 60. A gente viu qual é o seno de 60. Porque a gente viu que o seno de 60 é 0,8 aproximadamente. Essa conta tem que dar 0,8 aproximadamente. Tá? Essa conta tem que dar 0,8. Porque na hora que você sabe o cosseno, que o valor absoluto aqui é o que a gente está chamando, o ângulo a gente não sabe. Vamos supor que a gente não sabe o ângulo. Embora que a gente saiba que esse ângulo tem que ser igual a esse, concorda? Porque, ó, se eu tenho esse comprimento, que é igual a esse comprimento, se eu tenho esse comprimento, que é igual a esse comprimento, e aqui é um ângulo reto, concorda que esses dois triângulos são semelhantes? Esses dois só estão virados num espelho, mas são semelhantes. Então, esse comprimento y tem que ser igual a esse comprimento y aqui, concorda? E esse lado de cá eu estou chamando de seno para o raio 1. E eu sei por Pitágoras que eu calculo assim. E eu sei que o seno desse ângulo, quando o cosseno é 0,5, eu sei pela minha tabela que quando o cosseno é 0, vamos pegar cosseno 0,5. O cosseno, deixa eu ver, cosseno 0, cadê cosseno? Cosseno 0,5, vamos ver, cosseno 0,5 está aqui. Cosseno 0,5, o seno tem que ser 0,86603. Aqui, ó, está na tabela. Está na tabela. Eu medi lá. Então, meu amigo, se eu calcular e não der 0,8666, a matemática toda está errada. Porque então o cara calculou a tabela errada. O cara me sacaneou. O cara teve um trabalho de nada. Ele diz, olha, se for 0,5, o outro lado é 0,86603. Então, meu amigo, eu nem preciso da calculadora. Eu vou aqui e já sei que esse cara tem que ter o valor de 0,866 alguma coisa. Vamos ver qual é a raiz quadrada de 0,75? A gente fez aqui para o Pitágoras, né? Então, 0,75 a raiz quadrada.
0,75. Eita, que eu acho ótimo quando acontece isso. 0,75. 0,75 raiz quadrada. 0,8. Oh! Matemática deu certo. É mágica isso? Não, não é mágica, não. Agora, veja, pensa comigo. Vamos separar em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá certo? Concorda comigo que todo mundo que tiver no primeiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno vão ser valores positivos? Sim, sim. Concorda, né? Porque eu estou chamando essa parte vertical de seno, essa parte horizontal de cosseno. Então, concorda, né? Quem tiver no segundo quadrante, quem é que vai ser positivo? Seno e cosseno. Qual dos dois vai ser positivo e qual dos dois vai ser negativo? Cosseno seria negativo Certo? e E o seno seria seno? negativo. Negativo não, Não. positivo. Positivo. Muito bem. Agora, vamos pegar e fazer uma projeção aqui para baixo ainda. Se eu faço a projeção aqui em 0,5 para baixo, eu vou encostar num ponto aqui. Esse raio, concorda que continua sendo 1? Sim. Esse raio continua, concorda? Continua sendo 1. Então, eu sei qual é a magnitude desse comprimento. É 0,866, né? Mas você vai ser 0,866 positivo ou negativo? Negativo. Negativo, porque está aqui, ó. Então vai ser negativo. Então, quando você está no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Quando você está no segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Quando você está no terceiro quadrante, tanto o seno e o cosseno são negativos. Quando você está no quarto quadrante, vamos pegar a mesma projeção. Vamos lá. Pegar a mesma projeção. Eu estou pegando aqui, ó. Está mal desenhadozinho, mas vai ter que valer. Beleza, então vamos pegar aqui. Esse raio, concorda que tem que ser 1 de novo? Se aqui é 0,5, agora vamos ver qual é o ângulo. Aqui eu estou pegando esse ângulo aqui é θ, não é isso? Esse ângulo aqui é θ. E se aqui é 0,5, esse daqui é o meu cateto adjacente. Peraí, não, se eu pego aqui 0,5 e esse é meu cateto adjacente, meu cateto oposto é esse. Então, meu ângulo θ é esse aqui, tá certo? O ângulo θ é esse aqui, tá? Vamos primeiro analisar dessa forma, tá bom? Então, você tem como calcular só pela tabela, tá? Na hora que você sabe o cosseno, nesse caso, o seno vai ser negativo, porque está para aqui para baixo, mas o cosseno vai ser positivo. Mas em valores absolutos, você sabe o seno e o cosseno, tá certo? Beleza? Tá bom? Eu não preparei essa Certo, aula, tá, certo. gente? Eu não preparei essa aula, mas, de qualquer forma, vamos lá. Então, veja só, se você calcular na calculadora, etc., você acha o valor absoluto. Então, se você sabe, acha o valor absoluto, você acha o valor relativo, porque o cosseno desse ângulo. Agora, vamos ver que ângulos são esses? Vamos ver que ângulos são esses. Se esse aqui é 60 graus, tá? Ora, esse ângulo daqui é o quanto falta para 90, né? Concorda que esse ângulo aqui vai ser 30 graus? Sim, sim. É ou não? Se esse ângulo aqui total é 90 graus e esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui quanto é? É 30 graus, né? Certo? Isso. Se esse ângulo, aí vê só, se esse ângulo daqui é 60 graus, porque aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto. Se esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui quanto é? É 30 graus, né?
Uhum. Agora vê, o cateto adjacente é esse cara aqui. O cateto oposto ao ângulo é esse cara aqui. Então, o ângulo que eu estou medindo 60 graus é esse. Esse cara que é 60 graus. Então, se esse cara aqui é 60 graus, esse aqui é 30, né? Sim. Se você somar 60 mais 30 dá 90. 60 mais 30 mais 60 dá 90. 60 mais 30 dá 90. 30 mais 60 dá 90. 90 mais 90 mais 90 mais 90 dá 360, que você dividiu as diferenças, tá? Aí, vê só. Se você quer saber o cosseno de 60 mais 30, dá 90. Mais 30, 120. Se você quiser saber o cosseno de 120, vai ser igual, como você sabe que está no segundo quadrante, vai ser igual a menos o cosseno 60. Aí agora eu não quero saber qual é a relação trigonométrica, mas eu sei que se eu abrir um arco de 120 graus, se eu abrir um arco de 120 graus, o cosseno vai bater aqui. O comprimento do cosseno é o cateto adjacente, então é esse aqui. Eu sei que vai dar menos 0,5, não é isso? Que é menos o cosseno de 60, que é 0,5, é ou não é? Ou seja, se você for na calculadora e tirar o cosseno de 120 e não me der menos 0,5, eu quebro essa calculadora. Pô. 120. Peraí, deixa eu botar. 120. Cosseno de 120, menos 0,5. Então, agora vamos lá. Vamos aqui. 120, eu estou em 120 graus, né? Se eu fizer meia circunferência, dá 180, não é isso? Se eu pegar mais 60 graus, 180 mais 60 graus dá quanto? 360. Não, pô. 180 graus mais 60. 180 mais 60. 240. 240 graus, não é isso? 240 graus eu bati aqui, não foi? Uhum. Esse ângulo é 240 graus. Concorda que o cosseno tem que ser menos 0,5? Sim. Cosseno de... Quanto é que foi? 240 graus, né? Foi. Tem que ser menos 0,5. Agora eu pergunto para você, quanto é que tem que ser o seno de 240 graus? O comprimento você já sabe. Você pode fazer por Pitágoras. Pelo valor absoluto. E você sabe que o seno está para baixo. Então ele vai ter que dar um valor negativo. Quanto é que tem que ser o seno de 240 graus? Tem que ser menos o seno de 60, né? Porque, vê, esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui é 60. A gente viu, né? Aí deu o comprimento de quanto? Menos 0,866, não é isso? Ou seja, se você abrir 60 mais 30, 90, mais 30, 120, mais 60, 180, mais 60, 240 graus, você, na realidade, está 60 graus abaixo de 180, entendeu? Então, esse ângulo aqui, o cateto adjacente, tem que medir 0,5 em valor absoluto, e o cateto oposto tem que medir 0,886 em valor absoluto, mas só que é seno, é para baixo, né? Então, esse valor aqui, quando eu calcular na calculadora, tem que dar menos 0,8666 ou a matemática está toda errada. Então, vamos ver qual é o seno de 240 graus. Vamos ver qual é o cosseno de 240 graus, que a gente não viu, né? Então, o cosseno de 240 graus é menos 0,5. E o seno de 240 graus é quanto? O seno é menos 0,8666. Não tem como dar errado.
Agora vamos ver, vamos completar agora. Esse ângulo você sabe quanto é que é. Porque, vê, eu estou quase rodeando a circunferência toda. Só falta 60 graus para rodear a circunferência, não é isso? Só falta 60 graus para rodear a circunferência, né? Se a circunferência é 360 graus, só falta 60. Quanto é que é esse ângulo total que eu fiz? Esse ângulo total. Até aqui. Falta 60 para completar a circunferência. Quanto é que tem a circunferência? 300? 360. Se eu tiro 60, quanto é que vale esse ângulo todinho aqui? E é 300, professor. 300, não é isso? Então, eu quero que você me diga, vou botar até em outra cor agora. Eu quero que você me diga, por especulação aqui, quanto é que tem que dar o cosseno de 300 graus e quanto é que tem que dar o seno de 300 graus. Primeiro, em que quadrante está? Aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus, então está entre 270 e 360, ou zero, porque começa a repetir tudo de novo, né? Então, você sabe que se ele estiver no quarto quadrante, o seno é negativo, porque está para baixo, e o cosseno é positivo, porque está para a direita. Certo? Mas, como esse cara está aqui, você sabe a projeção horizontal dele. Você sabe que vale em valor absoluto quanto? 0,5. E você sabe que em valor absoluto, esse comprimento daqui, que é os que eu estou chamando de seno, que é a distância entre o eixo X e o arco da circunferência, eu estou chamando de seno, tem que valer 0,88866, não é isso? Mas ele está no quarto quadrante, né? Então o seno está para baixo e o cosseno está para a direita. Então me diga, qual é o cosseno de 300 graus? O cosseno seria 0,866. Não. seria Cosseno 0,5. Exatamente. O cosseno de 360 graus foi esse arco todinho que a gente fez aqui. Isso eu estava perguntando do seno, não do cosseno. Ah, foi, desculpa então. Desculpa então. Então a minha pergunta é, qual é o cosseno de 360 graus? Eu parei aqui. Então, agora eu pego a reta, vou até aqui. Aí eu faço a projeção horizontal dela, e faço a projeção vertical dela. A projeção horizontal dela. Ah, mas é igual ao. Tem alguma coisa a ver com o cosseno de 60? Tem tudo a ver com o cosseno de 60. Mas a gente não está reduzindo ao primeiro quadrante ainda. A gente está calculando o cosseno de 300 graus. Eu abro 300 graus, vou na projeção, aí vou ver a projeção horizontal e a projeção vertical. A projeção horizontal é meu cosseno. Então, qual é o cosseno de 300 graus? O cosseno seria 0,866. Não. O cosseno é a projeção horizontal. Ah, Quanto é que vale essa? 0,5. 0,5. Positivo. E qual é o comprimento, qual é o valor do seno de 300 graus? Menos Menos 0,8. 0,8. Exatamente, menos 0,866. Aí vamos na calculadora? Se a calculadora disser um negócio diferente, a gente quebra o computador, joga no chão. Tu acha que eu não jogo, não? Você já sabe que eu sou doido, então é bom ficar longe. Cosseno, se não der 0,5, eu me suicido. Pronto, deu. E 300 graus. O seno tem que dar menos 0,866. A gente fica, isso que talvez não dê, né? Tem que dar. Aí o que acontece? Em vez de ter essa confusão toda, eu posso reduzir para o primeiro quadrante, porque eu sei que as projeções horizontais e verticais de 60, esse ângulo aqui foi quanto? Esse ângulo aqui foi 190 mais 120. Esse daqui que deu 240.
e esse daqui dá o 300, todos têm relação com 60 graus. Todos o cosseno tem a magnitude de 0,5, a magnitude, o tamanho, o módulo 0,5 e o seno tem 0,866. Só que, dependendo do quadrante, os dois são positivos, um é positivo, outro é negativo, os dois são negativos, ou um é negativo e outro é positivo. Pronto, só isso. Mas todos têm relação com o cosseno. Então, quando você pega qualquer ângulo, você pode reduzir para o primeiro quadrante, entendeu? Você pode fazer uma relação com o primeiro quadrante. Então, por isso que a gente não fica calculando na sala de aula cosseno de 300 graus. A gente vai ter que achar uma relação trigonométrica que faça 300 graus ser 60. Então, a gente sabe que o cosseno de 300 graus é igual ao cosseno de 60. Depois a gente acha uma relação trigonométrica, etc. e tal. Como eu quero reduzir para o primeiro quadrante, eu posso muito bem dizer que cosseno do ângulo que está no terceiro quadrante, cosseno do ângulo que está no terceiro quadrante, de θ que está no terceiro quadrante, o θ está no terceiro quadrante. Se eu subtrair 300 menos 240 graus, contanto que o θ esteja no terceiro quadrante. Eu sei que é cosseno de 60, entendeu? Depois a gente vai ver isso por relações trigonométricas, tá? Para facilitar, porque, pô, para que você vai decorar a tabela toda se você pode... Tanto é que a tabela que a gente mostrou só vai até 90, né? Porque você pode reduzir tudo para o primeiro quadrante, entendeu? Porque se você sabe como é que funciona o primeiro quadrante, você sabe como funciona os outros 4 quadrantes, tá bom? Então, se você sabe o cosseno de 60, você sabe o 120, você sabe o de 300. Por exemplo, de 90, de 120, está no segundo quadrante, né? Então, o cosseno de um ângulo que está no segundo quadrante, eu sei que ele está no segundo quadrante. Eu subtraio quanto? Subtraio 90, né? Subtraio 90 para dar 60, né? 60, não. Subtraio quanto? 60, né? Cosseno de θ menos 60 graus, nesse caso aqui, vai dar igual... Aqui eu posso estar errando trigonometricamente, porque aqui é o dobro desse, eu posso estar calculando errado, tá? Porque pode estar usando o cosseno do dobro do arco, mas daqui para esse caso especificamente, se eu subtrair 60 graus para esse caso, 120 menos 60, fica menos o cosseno de θ, tá? Menos o cosseno de θ, tá? A gente até pode ver se essa relação trigonométrica que eu inventei aqui agora pode estar certa ou não. Por exemplo, qual é o cosseno de... Está no segundo quadrante, né? Então vamos botar... em vez de 120, vamos botar 150. Qual é o cosseno de 150? Então, eu estou dizendo que é menos o cosseno de 150 menos 60 dá 1, né? Então, essa relação trigonométrica não está certa, não, tá? Então, é só para ser didático mesmo, estou tentando ver que existe uma analogia, tá? Nesse caso dá certinho, mas só dá para o ângulo de 120 graus, tá? Ou seja, o ângulo de se esse ângulo fosse 120, o ângulo de 120 menos 60, o cosseno de 120 é a mesma coisa de o cosseno de menos o cosseno de 60, ou seja, no caso aqui, se eu dividir isso por 2 e tal. Então, a relação trigonométrica não está muito precisa, não. Mas dá para você notar, pelo menos, tá? Porque também eu não estou preparando a aula de trigonometria, né? Nem sei a fórmula toda decorada de jeito nenhum. Mas dá para você notar que cada ângulo desse tem relação com o ângulo do primeiro quadrante, entendeu? Ou seja, eu tenho que ter uma fórmula, eu tenho que ter uma maneira de reduzir os ângulos do primeiro quadrante, mas lógico que sabendo que os sinais vão modificar, entendeu? Você tem uma equivalência entre 240 e 60 graus. Você tem uma equivalência entre 300 e 60 graus. Você tem uma equivalência entre 120 e 60 graus. Só que é uma relação
Em valores absolutos, o seno, o cosseno é tudo igual. Em valores absolutos é todos iguais. Só que em valores relativos não, porque depende do quadrante que você está, entendeu? Tá? Beleza? Então, para responder a sua pergunta, existe cosseno de ângulo maior de 90 graus? Sim. Agora, para que a gente vai calcular o de 300 se ele é igual ao de 60 e eu só vou ter que ver o sinal? Se ele é de 300, está aqui. Então, o cosseno vai ser positivo. Está aqui. Então, é cosseno de 60. Cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60. Então, não tem para que eu calcular o cosseno de 300. Tem uma tabela até 300, eu sei o cosseno de 60, entendeu? Porque eu sei que esse ângulo aqui vai ser 60. Esse ângulo vai ser 60. Então, eu sei que esse comprimento é 0,5. E eu sei que é positivo porque está do lado direito. Está no quarto quadrante, então o cosseno é positivo. Tá bom? Então, só isso. Tá? Beleza? Então, vamos dar um repeteco. Primeiro, por que foi gerado o tal de seno e cosseno? Porque num triângulo, se a gente souber todas as medidas, vamos botar até 90 graus. Se a gente souber todas as medidas de todos os arcos até 90 graus, para um, eu sei para 100. É só multiplicar por 100. Porque eu sei pela tabela. Eu vou na tabela e multiplico, entendeu? E se eu não souber, eu divido. Foi o caso aqui. Eu divido. Eu medi lá, deu 6,4 metros. Aí eu fui na tabela, era para dar 0,8. A tabela era para dar 0,8. Deu 6,4. Então, significa que todos os lados do triângulo estão multiplicados por 8. A hipotenusa está multiplicado por 8. O seno está multiplicado por 8. E o cosseno, que é 0,8, está multiplicado por 8, por isso que mediu o valor de 6,4. É uma maneira de eu calcular esse valor, sabendo o ângulo. Quando eu sei o ângulo, eu sei o cosseno, porque está na tabela. Quando eu sei o cosseno, eu multiplico pelo fator multiplicativo, porque eu sei o quanto esse triângulo é maior. Eu só sei isso, o quanto esse triângulo é maior. Então eu sei todos os lados do triângulo. Eu sei se esse lado está multiplicado por 8, esse lado está multiplicado por 8, esse lado está multiplicado por 8. Se eu sei o cosseno e o seno de cada ângulo, eu vou na tabela, multiplico por 8 e acho o valor que eu quero calcular, entendeu? Só isso. É uma maneira de fazer o cálculo corretamente. Só isso, só isso. É para isso que inventaram seno e cosseno, tá? Prioriamente. Depois, viu-se que existia a função seno, a função cosseno, coisas que a gente vai ver mais para frente. Mas isso eu não está preparado para dar o curso agora, tá? Até que eu estou colocando a relação errada, mas que cosseno de 120 é menos cosseno de 60, com certeza é. Agora, a relação trigonométrica, que eu vou botar aqui 2π, não sei o que e tal, menos 360, sei lá, vai ser uma expressão. Eu não sei de cabeça, eu não. Eu sei deduzir ela. Eu posso deduzir ela, mas eu vou ficar fazendo deduções aqui, me amostrando, então, sem ser aula, né? Porque na aula a gente pode até fazer a dedução por curiosidade, para a gente saber que existe uma dedução para chegar no primeiro. A gente chama redução ao primeiro quadrante, tá bom? Porque a gente vai trabalhar mais no primeiro quadrante. Então, por isso que eu fico pé da vida com livros de física. Fico pé da vida com livros de física que mostram a soma vetorial de dois vetores. Veja só. A soma vetorial de dois vetores. Em vez de ele pegar esse ângulo daqui, o cara é animal suficiente para pegar e fazer o paralelogramo, que é correto fazer o paralelogramo, não é errado. Porque como é que você soma dois vetores? A grandeza vetorial, a maneira de somar é um pouco diferente, né? Quem não está acostumado, aí depois eu vou dar uma aula sobre vetores para vocês. Né? Então, o negócio, a gente vai falando. A soma vetorial vai ser esse vetor, porque se você tem um cara puxando para cá e outro cara puxando para cá, a soma vai ser um vetor assim.
Isso é um vetor assim, certo? Como isso aqui é um paralelogramo, o tamanho desse vetor daqui para cá é igual ao tamanho desse, tá certo? Aí, em vez de ele pegar esse ângulo daqui de dentro, ele pega esse ângulo aqui de fora. Aí, na lei dos cossenos, vamos chamar esse cara de A, só para facilitar, esse cara de B, e esse comprimento é o resultante, tá certo? Aí o animal de muitos livros, chamo de animal porque é animal mesmo, ele faz R ao quadrado, lei dos cossenos, R ao quadrado, é A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos... Ora, por que menos? Porque aqui não chegou em 180. E está lembrando que esse ângulo aqui é o suplementar desse, somado com esse vai ter que dar 180. Tá? Então, o que acontece? Ele bota menos, então no meu cálculo é menos 180. Então, é o cosseno cosseno de 180 menos θ, tá? É igual a menos o cosseno de θ. Tá? Cosseno de 180 menos θ é Professor, igual... Pois, isso. o senhor pode fazer as questões amanhã? Posso, a gente já está no final da aula de hoje. Não tem jeito. Aliás, não, eu vou completar aquela questão, tá? Aquela questão eu faço questão de completar. Aquela questão eu faço questão de completar, tá? Aí o cara bota isso aqui, tá? AB cosseno de alfa. Aí eu, quando dou na aula, eu explico, aí eu faço a relação trigonométrica todinha bonitinha, boto o resultante. É muito mais fácil você saber que esses caras estão somando, né? Então eu boto A ao quadrado mais B ao quadrado mais, aqui é 2, tá? 2AB cosseno de θ, entendeu? Porque esse alfa é 180 menos θ. Então aparece o menos com menos que dá mais, tá? E agora essa relação trigonométrica está correta, tá? Então a gente vai ver isso em trigonometria para não estender muita aula, tá certo? Porque essa aula não era para ser de trigonometria, mas o negócio. É porque é o seguinte, é muita dúvida e tal. A gente tem que ter um pouco de paciência, tá? Aí eu vou pedir para vocês, porque senão a gente divaga muito. Você vê o seguinte, a gente entrou em correspondência dimensional e saiu mexendo no que é seno e cosseno e tudo que a gente planejou e combinou de termos a aula de trigonometria desde o iniciozinho bonitinho e tal, de seno e cosseno. E não tiramos as dúvidas, né? E a gente vai tirar. Vou tirar a dúvida dessa questão somente, tá certo? Dessa questão somente. Deixa eu só copiar essa parte aqui. Deixa eu só resolver essa questão, porque senão é danado. A gente fez um comentário, deu uma noção do que é seno e cosseno, tá? Mas não era o intuito dessa aula de hoje, né? Concordo? Não era o intuito dessa aula de hoje. Tá bom? Então vamos lá, só para a gente finalizar, pelo menos essa questão hoje, tá? E o seguinte, aí eu vou pedir um negócio para você. Quem foi que pediu o negócio de seno e cosseno? Porque o tal negócio eu não recuso, tá? Solicitação de aluno. Foi eu, Mas professor às vezes Guilherme. foi o Guilherme, né? Viu, Guilherme? Eu vou solicitar para todos os três, tá? Porque às vezes a gente está se coçando para perguntar, mas vai ter outra aula aqui. Porque a gente não tem a base. É só isso, a gente não tem a base, só isso. E não adianta eu pegar e dar uma aula improvisada, como foi hoje, porque é uma aula improvisada, tá? Não é uma aula que eu programei, tá? Então, quando eu disser aceite, na aula de trigonometria aí eu provo, aí tudo bem, entendeu? Então vamos lá. Então a gente já viu que cosseno é uma grandeza adimensional, já viu que o ângulo é uma grandeza adimensional. Então, a análise dimensional da aceleração tem que ser igual à análise dimensional de A. Isso a gente sabe, tá bom? Porque se eu estou multiplicando por uma grandeza adimensional, vai ser do tipo essa daqui. Cosseno. Eu estou esquecendo o que está aqui dentro por enquanto, tá?
por enquanto estou esquecendo que está aqui dentro, tá bom? Que é adimensional também. Mas primeiro eu estou calculando A. Como eu sei que A é o mesmo, o A maiúsculo é o mesmo da aceleração, então aqui M, L1, T-2 tem que ser igual a M0, L0, T0. Obviamente, tchau, né? Todo esse cara aqui, porque tudo é 1. Então, a grandeza dimensional de A tem que ser essa, já que essa é adimensional. Cosseno é uma grandeza adimensional. Então, a grandeza A é M, L1, T-2. Tá? T-2. Agora, e o ângulo? O ângulo também é adimensional. Então, BT é adimensional. Se é adimensional, se o ângulo, radiano ou grau. Eu demonstrei que é adimensional, né? Então, pelo menos isso fica gravado nessa aula. Então, isso aqui tem que ser M0, L0, T0, concorda? Tem que ser, né? Mas aqui é B vezes T. E T não é adimensional, mas B vezes T tem que ser adimensional. Eu já estou colocando a dimensão de T. Deixa eu voltar para colocar já a dimensão de T. Tá? Já tenho que colocar a dimensão de T. Aqui. Então, B vezes T tem que ser M0, L0, T0. Então, B tem que ser T-1. Você pode ser frequência, pode ser velocidade angular, radiano por segundo. Então, por isso que você encontra fórmulas do tempo ômega t. Aqui é radiano por segundo. E aqui é tempo. Radiano não é unidade. Aqui é tempo segundo em cima, segundo embaixo. Aqui também fica adimensional, vai ficar só radiano. Aí você tem o cosseno de alguma coisa. Então, qual é a unidade dimensional de t? Vai ser, simplificando, você vai ter o t lá para baixo, vai ficar t-1, simplificadamente. Ou então M0, L0 e t não vai dividir por t, né? Esse t não passa para cá dividindo. Eu posso passar ele lá para cima como t-1. Então, a análise dimensional de B é t-1. Então, aqui é a resposta para essa pergunta. Análise dimensional, é que eu vou printar lá, né? E, infelizmente, foi só essa dúvida. Então, Maria Eduarda, você vai me perdoar não ter tirado a sua dúvida hoje. E agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Porque eu não fujo de pergunta. Então, mas eu entro em devaneio, ou seja, você vê, o arrodeio que a gente deu para explicar seno e cosseno, porque vocês não tá faltando trigonometria e está faltando de forma brava, né? Então o curso de trigonometria é totalmente válido, concorda? E a gente está programado para ter o curso de trigonometria. Então, quando eu falar para você assim, eu vou pedir um favor para uma gentileza a vocês, que vocês já estão prevendo qual é a gentileza que eu vou pedir. Quando eu falar que esse ângulo é uma grandeza adimensional, você aceita e eu vou dizer, olha, em trigonometria a gente vai ver isso. A gente não vai ter aula de trigonometria, não vai ser o próximo curso, não vai ser trigonometria. Então, lógico que a gente vai ver análise dimensional, que foi assunto já visto, mas a gente precisa primeiro fechar a análise dimensional e depois ver trigonometria. Tudo bem? Tá bom, gente? Então vamos combinar para a gente ter uma sequência, tá? Para a gente não devagar, porque senão a gente fica conversando sem fechar os assuntos. A gente precisa fechar a análise dimensional. Beleza? Tá? Aqui é porque eu estou no aplicativo, deixa eu ver. Tudo bem? Aqui eu tô meio que me impondo, mas eu estou solicitando assim de uma forma que vocês entendam que é necessário a gente não devagar, porque senão a gente não fecha o assunto. Análise dimensional, tá? Eu sei que está faltando trigonometria. Calma, a gente vai dar trigonometria. Beleza, Guilherme? Tá bom? Eu espero que tenha matado um pouco da curiosidade, da razão das funções trigonométricas, certo? Tenha matado um pouco da curiosidade, mas não foi uma aula de trigonometria, foi só uma pincelada, tá certo? Não quero que você entenda tudo de trigonometria. Pode falar, pode dizer, Guilherme. Mas não, já tá ótimo já eu entender sobre um pouco mais de seno e cosseno.
Já é ótimo já. Para na próxima aula, quando você começar a dar realmente trigonometria completa, eu não ficar boiando tanto. Tá. Eu só quero pedir perdão a Maria Eduarda, porque ela está com dúvida de. O que eu vou pedir para você é o seguinte: vamos fechar o assunto. Eu sei que tem muitas lacunas. Aí é o tal negócio. A gente, dentro do assunto que a gente vai vendo, a gente vai vendo as lacunas, aí tem um curso só sobre aquele negócio. E fecha o assunto. Não é brincadeira, não. A apostila de vocês tem 31 páginas, só de análise dimensional. Agora, vou querer que você saiba o que é momento de inércia. Eu estava vendo lá uma questão que tem momento de inércia e tem momento angular. Isso não é nem dado para vocês no segundo grau aqui no Brasil. Isso é dado no exterior, mas não é dado aqui no Brasil. Mas cai na prova do ITA. Então, como é que você vai analisar dimensionalmente? Você pode ver lá que tem uma questão, eu estava dando uma olhada rápida, tem uma questão lá que tem momento angular e tem momento de inércia. Você não faz ideia o que é momento de inércia nem momento angular. Como é que você vai analisar dimensionalmente uma grandeza? Você vai ter que confiar em mim. Aí depois, quando a gente vê momento de inércia, a gente volta e diz, ó, tá vendo que aquela análise que a gente fez dimensional tá correta? Tá? Porque vai ter que ser assim, entendeu? Primeiro a gente vai fechar um assunto, depois fechar outro. Não tem como a gente fechar todos os assuntos de uma vez só. Então eu peço perdão a Maria Eduarda. Agradeço demais a paciência, porque não sei se você está por dentro de trigonometria ao ponto de ter entendido toda a aula e se teve alguma coisa de novidade para você, então pelo menos valeu alguma coisa a pena. E o Vitor está caladão aí, né, Vitor? Diz aí, Vitor. Achei muito confuso, professor. Eu entendi muita pouca coisa, porque eu realmente não tenho a base boa em trigonometria. Eu espero que no futuro eu reveja essa aula e entenda perfeitamente tudo que você está falando hoje. Pronto, então olha, reforça meu pensamento. Reforça meu pensamento. Não adianta a gente botar os burros na frente da água, a carroça na frente do boi. Não adianta. Então, aí é que eu peço a você, Guilherme. Na hora que eu pedir paciência, não é porque eu não quero responder. É porque vai entrar num devaneio que não vai atender a demanda do Vitor, porque não é uma aula completa sobre trigonometria. Vai atender parcialmente você e não vai atender a praticamente nada Maria Eduarda. Quer dizer, essa aula não, na minha avaliação, porque vocês não fizeram a avaliação da aula passada, né? Eu gostaria que vocês fizessem cada avaliação, porque depois eu vou fazer a avaliação de vocês, tá? Depois que a gente finalizar análise dimensional, eu vou fazer uma prova com vocês de análise dimensional, tá? Vou fazer uma prova mesmo, aí vai ter prova no curso, tá certo? Porque eu tenho que avaliar vocês também. Vocês têm que me avaliar, eu também tenho que avaliar. Então, como é que eu avalio a aula de hoje? Teve divagação, teve uma pincelada somente, não deu para o Vitor compreender, ou seja, não atingiu o objetivo, pelo menos do Vitor. Da Maria Eduarda fica em suspenso, porque o que ela queria fazer, ela teve mais paciência do que é uma característica boa, porque a pessoa tem que ter paciência. Algumas aulas são boas, outras aulas não são tão boas, tá? Mas aí eu quero concordar, eu estou botando de cima para baixo, mas porque não funciona, na prática não funciona o devaneio. Então, na hora que eu falar assim, Guilherme, olha, essa parte aqui a gente vai ver em trigonometria, aí você diz, tudo bem, professor. Aí você confia em mim que o ângulo é uma grandeza adimensional, aí aquela dimensão tem que ser t menos 1 de B, né? De B tem que ser t menos 1, e de A, como é uma multiplicação por cosseno, que também é uma grandeza adimensional, aí eu vou explicar no curso de trigonometria, a grandeza da aceleração tem que ser igual à grandeza de A, e fim de papo. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço demais a paciência de vocês na aula de hoje. Não foi essas coisas todas. Vou fechar aqui a gravação.